Antes de começar nosso vídeo, ampliando mais nossa compreensão do que acontece dentro de uma gira de Umbanda, deixaremos logo abaixo 3 links de conteúdo que já trouxemos em nosso canal e que podem ajudar muito a melhorar nosso entendimento quanto ao que vamos trazer hoje. Bem, então, bora lá falar de Umbanda. Na rotina de nossas giras de caridade voltadas ao público, é comum vermos pessoas trazendo imagens, medalhas, quadros, roupas para benzimento por nossas entidades. Algumas vezes elas passam fluido, que nada mais é do que uma tintura, uma infusão de álcool com ervas escolhidas cuidadosamente, ou perfumes, bebidas, dependendo da entidade. A rotina disso é quase sempre a mesma. Será comum que desenhem com giz alguns símbolos na imagem ou no verso de quadros. Logo a seguir, pulverizem, cortando seu pó sobre elas. Darão uma baforada com a fumaça de um cachimbo ou charuto e depois vão devolvê-la, afirmando que já estão benzidas e se encontram despertas, ou seja, estarão imantadas e prontas para a proteção de pessoas e ambientes. Nessa rotina tão comum em nossos terreiros, muitas pessoas não entendem o que aconteceu ali e saem mais confusas do que entraram. Afinal, por que cortaram aquele giz, pulverizando seu pó sobre sua imagem nova? O que aconteceu ali de tão importante, como parece ser? A Lei de Pemba é um dos mais importantes acontecimentos feitos dentro de um terreiro de Umbanda e vamos explicar por quê. Esse giz grosso de calcário e cola, como é feito no Brasil, será aqui confeccionado em várias cores, tendo uma história, uma origem bem mais antiga, de origem africana. Na África, ele é amplamente usado entre os povos iorubás, fons, mas entre os povos Congo-Angola será chamado de Pemba, nome que deu origem ao nosso uso. Pemba é uma palavra que significa branco e a cor branca para os povos africanos refere-se ao mundo espiritual. É a cor da espiritualidade. Portanto, a Pemba é um elemento da terra que faz ligação aos planos espirituais, aquele onde vivem os nossos ancestrais. Na África, a Pemba é uma argila branca, caolim, um mineral branco que se deposita na beira de rios, lagoas e barrancos, cujas origens remontaria ao rio Mayombe, no Congo. Ela é tão importante que é considerada um inquice, uma divindade não incorporante nos candomblés Angola, diretamente ligada ao mundo dos ancestrais. Ou seja, a Pemba é um elemento, um dos sangues da natureza que faz ligação direta ao espiritual, criando uma ponte entre esses dois mundos. Na verdade, é um condutor de energias extraordinário que, quando convertido em pó e soprado no ar, misturado a outros elementos como pó de folhas secas, terras ou cinzas, e ainda mesclado com o hálito e o pensamento do sacerdote naquele momento, pode ser potencializado a um nível energético inimaginável. Sim, chamamos a Pemba de sangue da natureza. Como vimos em vídeo anterior, atualmente há uma supervalorização do sangue animal, como se ele fosse o único portador de axé possível, esquecendo que ele é apenas um entre milhares de outros disponíveis na natureza. Isso, quem nos explica, é a própria África,
uma de nossas mais importantes fontes de conhecimento religioso. Eis porque a espiritualidade presente na Umbanda proíbe o uso do sangue animal em nossos rituais, já que temos um universo inteiro a usar pela frente em nossos trabalhos. E a Pemba está aí para isso. Vale lembrar que, mesmo sendo religiões com pontos de vista diferentes, vemos seu uso no vodu africano, haitiano e nas Américas, utilizando a Pemba em seus famosos pós e desenhos riscados, os veve, cuja finalidade será chamar e firmar suas divindades para perto durante seus rituais. De certo modo, acontece o mesmo conosco, quando nossas entidades riscam seus pontos com a Pemba, firmando sua presença, fazendo uma ligação espiritual com determinadas energias, que, quando devidamente apagado com pano úmido, no final dos trabalhos, como tanto elas nos pedem, cessaria essa comunicação espiritual, momentaneamente firmada, enquanto eles estivessem ali desenhados. Já quando uma entidade de luz, com as energias que elas possuem, por serem guias da mais alta hierarquia em nossos trabalhos, preparam e mantam objetos com corte da Pemba sobre elas, riscando seus pontos e símbolos na superfície de quadros ou imagens, não temos a menor ideia da grandeza do que está sendo impresso ali, em nossa defesa espiritual, prendendo ou canalizando forças em nossa direção. Imaginamos o que aquele objeto poderá ser capaz de exalar ou até mesmo repelir em nossa proteção. Por isso, os antigos sacerdotes e guias falam tanto daquilo que chamam solenemente de lei de Pemba, já que o uso correto de seu pó ou desenho, mesclado às ervas, às terras e outros elementos, potencializando seu poder, é uma ciência dentro de nossa Umbanda e poderíamos afirmar em qualquer culto afrodescendente. Por isso dizemos, pó de Pemba sobre um santo não é uma sujeira que alguém colocou sobre uma imagem recém-comprada, como muitos poderão pensar. Nem será um giz qualquer, já que não sabemos mais sua real importância. É uma lei sagrada, conhecida por nossas entidades, que são capazes de criar pontes de ligação entre dois mundos e ao nível de energias que observamos seus reais efeitos todos os dias, mas que ainda nos falta muito conhecer. Lei de Pemba na Umbanda é uma ciência iluminada que vale a pena estudar e saber dar-lhe o devido valor. Gostou? Dê like e compartilhe em suas redes sociais. Muito obrigada por estar conosco. Antes de sair, ative o sininho e dê seu like. Até a próxima semana.